Oi? Você saiu? Entrei de novo. Pega uma Bíblia para mim depois, por favor. Os Oswaldo Ferreira? Ferreira Gomes. Aí não aparece. Não aparece o nome dele. Gente, que sufoco hoje, hein? Oi, Gabi. Oi, Maria José. É verdade. Carlos Menezes, Graça e Paz. Deixa eu ver se eu... Edson Minelli, seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu acho o pastor aqui. Oswaldo. Aqui, enviar. Achei ele. Concluir. Vamos ver se ele agora me localiza. Ô, irmãos, eu estou numa batalha aqui para tentar trazer o pastor que vai trazer a palavra para nós hoje, mas ele não está me encontrando no Instagram, está com dificuldade. Nilson, seja bem-vindo. Glória a Deus. Deixa eu acender aqui, peraí. Solange Gomes, seja bem-vinda. Ah, é o pastor? Vanderlei. Pastor, é você que está usando o da sua esposa, é isso? Vamos ver. Se é você. Ah, então tá. Agora eu te achei, hein? Pronto. Aê. Que luta, hein, mano? Glória a Deus. A minha esposa está falando, porque a bênção é grande, a luta é maior. Rapaz, Quer dizer, a luta é grande porque a bênção é maior. eu não tô tendo nem... Ela me passou aqui o celular praticamente descarregado. Eu não tô tendo nem apoio aqui. Mas tudo bem. Desculpa aí, viu, Márcio? Eu sabia que eu ia passar isso. Não, Com não o tem meu, problema, pastor. com o meu eu não consegui. Uma pergunta, a gente marcou para que horas? 7h30. Ah, me desculpe, eu pensei que fosse 8. Não, eu tinha falado às 8 a gente fazia o teste às 7h30, é isso? Né? Era isso, era isso. Mas fui eu que me confundi, então. Por isso que eu te chamei mais cedo, porque o culto começa às 7h30 mesmo. Tá bom. Glória a Deus. E como é que estão as coisas aí nesse isolamento, pastor? Está isolando muito? Está saindo? Bom, eu sou do grupo de risco, pela idade, por comorbidades, então eu só saio para consulta médica e exames. Não consigo sair para outra coisa, Tá infelizmente. certo, tem que se cuidar. Fala, pastor, o nome da sua igreja, onde fica. É a Fala um igreja, pouquinho para nós aí desse é ministério. a Igreja Batista Ágape, fica na Vila Guilherme, Rua 12 de Setembro, 342, ali perto da Bíblica da Paz. Umas 5 quadras de lá, mais ou menos. Você está me ouvindo bem, Márcio? Tô. Mas eu vou precisar colocar o fone.
Eu vou colocar o fone porque tá dando um pouco de eco. Tá, Espera só um minutinho, pastor. Vou pegar meu fone de ouvido. tá bom. Pronto. Agora eu ponho o fone aqui para parar de dar eco. Tá ok. Tá me ouvindo bem aí, pastor? Tô. Deixa eu ver quem está entrando aqui com a gente. Quem mais entrou? Vanderlei, irmã Maria José, a Gislene, seja bem-vinda, o Nilson, a Sônia, irmã Vitória, a Daniela Medina, sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos aqui com o pastor Oswaldo, da Igreja Batista Ágape, lá da Vila Guilherme. A sua igreja antes era ali na Barra Funda, né? Como é que é? Né? Nós estávamos no Largo Padre Péricles, saímos de lá, ficamos um tempo ali no seminário, e de lá nós fomos para Vila Guilherme. Amém. Paula, seja bem-vinda também. Amém, pastor. Vamos orar então para a gente começar a falar das coisas de Deus. Aleluia. Oh Deus querido, Pai de amor e de graça, de bondade, Senhor das nossas vidas, Suri Kalamashuri Alabás. Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. A nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. A gente depende do Senhor para tudo, Pai, até para respirar. Então, Senhor, é por isso que a gente confia a nossa vida nas Tuas mãos, porque a gente Te conhece, Pai. A gente sabe quem é o Senhor. A gente sabe, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor por nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor hoje venha usar a vida do Teu servo, pastor Oswaldo, ó Deus, para falar aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado através da vida dele, Pai. Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e permita que a gente hoje tenha comunhão contigo, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai, precisamos ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. Fala a cada um de nós, Senhor, porque a gente precisa disso, Pai. Como o ar que a gente respira, Pai, a gente precisa do Senhor, a gente precisa da Tua presença, a gente precisa da Tua palavra nas nossas vidas, Pai. Fala conosco, nos orienta, nos direciona, mostra-nos o Teu caminho a cada dia, Pai. E faz isso hoje, Pai, através da vida do Teu Filho, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Você está com a palavra, fique à vontade. Então, eu tinha proposto conversar um pouquinho com vocês, não é? Sobre o discipulado, né? Amém. Eu acho que é uma coisa muito pertinente para esse momento, né? E você quer que eu siga falando e você faz as interrupções, as perguntas? Como é que Isso, pode seguir, pode seguir. Tá. Se eu achar oportuno, eu interrompo. Senão, o senhor segue adiante. Tá. Então, por discipulado, eu estou querendo significar aquele relacionamento intencional, não é?
de uma pessoa mais madura, mais experiente, ajudando alguém menos maduro, menos experiente, numa transferência de vida, né? Com o propósito e o objetivo de transformação de vida mesmo, né? Como alguém já disse, reaprender a viver como Jesus viveu, né? Amém. Porque o discípulo, então, ele cresce intencionalmente com a ajuda do outro, que se compromete a posteriormente fazer a mesma coisa com os outros que estão fazendo com ele, né? Então, o Amém. propósito é mais do que formação. Eu acho que nós estamos, de certa maneira, empanturrados de informação, não é? Está faltando essa formação, essa transferência de vida, essa mudança de vida, essa vida na vida, que não é apenas ensinar o que Jesus ordenou, é ensinar a obedecer o que Jesus ordenou, né? Para não ficar no Amém. nível conceitual. Você vê que Jesus ele era mais informal que formal. Ele era mais É. prático que teórico. Ele ensinava, eles ouviam. Ele ministrava, eles viam. Então você vê como era tão prático, né? Jesus reagia e eles aprendiam com Jesus, porque Jesus revelava valores, princípios, né? E eles reproduziam o padrão. E quando foram chamados cristãos pela primeira vez, foram chamados assim porque se pareciam com ele. Amém. Olharam para eles e lembraram de Jesus, né? E o conteúdo, obviamente, é a palavra de Deus, não é? Agora, você pode pegar um livro prático, pertinente, bem pertinente, mais fácil, não pegar um muito difícil, né? Ou fazer um estudo fiscal, levando em conta as áreas sensíveis que o discípulo traz. Aí você ministra as feridas próprias do coração dele, ou bombardeia nas áreas certas, não é? Ou um estudo das doutrinas básicas da fé, quando é um novo convertido. A gente pode até escolher um livro devocional para estudar com o discípulo, né? Isso tem acontecido muito, né? Agora, com tudo isso, Márcio, regado com oração, palavra de Deus como base, sensibilidade do Espírito Santo a conduzir todo o processo, né? Então, o discipulado é assim, o aconselhamento, a pessoa cuida e trata das crises pontuais, mais pontuais, né? O discipulado já é uma orientação espiritual ao longo dessa crise, então é alguma coisa mais extensa, não é? E agora, Márcio, dizer que discipulado só acontece quando um irmão está investindo tempo no outro irmão, não é verdade, né? Se nós pensarmos no discipulado como um aprendizado e prática da palavra, ele acontece nos cultos, ele acontece em grupos pequenos, ele acontece em cursos que se dá na igreja. Por exemplo, nós damos cursos da Universidade da Família. É um discipulado na IBDs, nas EBDs, não é? As redes, na consolidação. Mas isso não tem sido suficiente. Então, o discipulado individual é aquela atenção individualizada, é mais profunda, não é? Tratando do interesse de cada pessoa, há uma abertura maior em razão dos assuntos serem pertinentes à vida dela, há uma relação de prestação de contas que é mais direta e objetiva, né? Mas ele pode acontecer também em grupo. E a vantagem do grupo é que diminui aquele risco de gerar dependência. Você sabe que o discipulado, se não for bem administrado, ele pode gerar uma dependência, né? O aprendizado em grupo, ele é feito em múltiplas perspectivas. Então, cada um dá uma contribuição, tem perguntas, tem resposta, tal.
A maior resiliência na hora dos conflitos, não é? Um dá uma palavrinha, já passei por isso, e conta como superou. E a possibilidade de continuidade também é maior. Se você faz o discipulado 1 a 1 e o discípulo desiste, acabou. Mas se é de grupo, ele continua com o grupo. E há uma maior eficiência por atingir mais pessoas ao mesmo tempo, né, Marcos? Você sabe que a gente vive numa cidade como São Paulo, como é difícil encontrar, não é? Como é difícil se deslocar para o encontro, né? Então, eu creio que isso é muito importante para a igreja local hoje, para o crescimento qualitativo, né? A consolidação é uma transformação de vida, como eu disse. O Ariovaldo tem uma frase interessante, ele diz assim: não existe vida cristã, existe uma maneira de viver cristã e uma maneira de viver não cristã. Então, é muito prático mesmo, né? Então, você sai da informação para a formação, às vezes a gente confunde, Márcio, maturidade com introversão de conhecimento. Mas aí você faz o desafio para a pessoa falar: não estou preparada, então tem que fazer mais um curso, ler mais um livro, mais uma apostila, e ela... Por quê? Porque ela confunde, né, maturidade com introversão de conhecimento, né? Eu creio também que é importante para a igreja local por causa do crescimento do discipulador. Porque, não sei se isso aconteceu já com você, quando você tem que cuidar de alguém, se preparar para cuidar de alguém e se propor como modelo, como exemplo para essa pessoa, é a fase que a gente mais cresce espiritualmente falando. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, o crescimento discipulador aprofunda os relacionamentos, nos tira daquela superficialidade, porque a pessoa é tratada na sua singularidade. Então, alguém já disse que o relacionamento pessoal é a forma mais eloquente de dizer a uma pessoa que ela é importante. Imagina você falar: olha, eu quero investir na sua vida, eu quero separar um tempo para orar e estudar a Bíblia com você. Ela vai se sentir muito importante. E outra coisa importante também, Márcio, é o legado para as gerações, que se deixa quando se tem a cultura do discipulado, né? Inclusive, eu estava pensando hoje num paradoxo do crescimento da igreja no Brasil, né? A igreja no Brasil tem crescido, mas tem havido um declínio na espiritualidade. Vou dar um exemplo para você. Nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Os nossos pais foram mais crentes que nós. E nós somos mais crentes que os nossos filhos. Estou falando de maneira geral, em tese. Mas não é verdade? Então, o que está faltando nessa transmissão desse legado de espiritualidade? O tete-a-tete, o investimento, homem a homem, né? A coisa está muito massificada. E também ele traz um nivelamento espiritual. Juan Carlos Ortiz conta uma experiência interessante, que ele estava em uma igreja de 184 membros e ele aprendeu marketing, e ele aplicou, e a igreja cresceu e foi de 184 para 600 membros. Mas ele disse que tudo ia bem desde que ele trabalhasse 16 horas por dia. Ele falou: tem alguma coisa errada. Ele pediu uma semana de licença para a liderança e foi orar, e foi meditar e buscar de Deus. E Deus falou para ele: Ortiz, você tinha uma pequena igreja, agora você tem um grande berçário, porque você está tratando a igreja como a Coca-Cola. Com o marketing da Coca-Cola, né? Então, com o discipulado, hoje a nossa realidade é assim: há muito bebê para pouca mamadeira, não é verdade? O discipulado inverte isso.
você nivela espiritualmente. Então, isso é crescimento qualitativo. Mas tem também o crescimento quantitativo. Quando você consolida através do discipulado novo na fé, porque o evangelizar não é o mais difícil, você sabe disso. É a consolidação. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, através da consolidação do discipulado, você fecha a porta do fundo da igreja. Porque quantos entram e quantos ficam? Não é? E aí você pega esse novo na fé, na fase crítica, ele está com as emoções conflitantes, ele está em crise de transformação, ele tem pressão dos amigos, ele tem a hostilidade da família, ele está vulnerável ao inimigo, porque ele é imaturo ainda. Por outro lado, Márcio, ele tem um universo relacional ampliado e está no calor do primeiro amor. Então, ele traz tio, tia, primo, vizinho, amigo, ele arrasta. Então, se você discipula ele, isso tem um efeito multiplicador, não é? Então, essa é outra vantagem do crescimento quantitativo. Outra coisa é que a igreja passa a ser percebida, Márcio, mais como causa, mais como organismo vivo, do que uma instituição impessoal. Você sabe que os cristãos nominais o são em razão da falta desse tipo de ensino. A religiosidade acaba prevalecendo. Os desigrejados, hoje estão falados, eles têm decepção com a instituição, não é com a igreja como causa, como organismo vivo, onde cada membro tem a sua função, onde cada membro é tratado na sua singularidade, não é? Então, o discipulado resolve isso também. Agora, algumas atitudes importantes, não é? Para o discipulador e para aquele que quer receber o discipulado, né? O discipulador tem que ensinar com autoridade de vida. E interessante que Jesus ensinava a mesma coisa que os escribas, mesma coisa praticamente. Mas as multidões ficavam maravilhadas. Por quê? Porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Não é verdade? É verdade. Paulo diz, sede meus imitadores, andem segundo o meu modelo, eu vos gerei aquilo que de mim aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes. Olha que importante. Praticai. Então, alguém já disse assim, a tua vida fala tão alto que eu não ouço a tua voz. E o exemplo e o modelo é a forma mais eficiente para você multiplicar vidas, né? Então, nesse sentido, a visualização da vida antecede a verbalização da verdade. Então, é bom que o discípulo leia na vida do mentor antes de ler na Bíblia, né? Então, isso é uma coisa. Segundo, ele tem que ter sistemático, tem que ter dia, hora e conteúdo, ou agora virtual também pode ser, combinando, mas tem que ser informal também. E ele tem que ser, então, acessível, né, ao seu discípulo. E, como alguém já disse, um sermão vale mais que 100 explicações. Então, se o discípulo consegue enxergar na vida dele e na convivência com ele, que ele pratica os princípios, passa valores, ele vai ensinar, não só pelo que ele sabe, não é? Mas também pelo que ele é. Isso é uma coisa. Segundo, ele tem que ter uma visão construtiva do discípulo, encorajamento. Veja que Jesus chamou, treinou, delegou, supervisionou. Eu gosto de um ditado que diz assim, Márcio, se você não pode louvar pelo fruto, louve pelas folhas. Se você não pode louvar pelas folhas,
louve pelos galhos. Se você não pode louvar pelos galhos, louve pelo tronco. Se você não pode louvar pelo tronco, louve pela raiz. Se você não pode louvar pela raiz, louve pela semente, que tem o poder de multiplicação. Jesus viu semente naqueles homens. Eles eram temperamentais, inadequados, não eram afeitos à religião, não tinham estudado aos pés dos rabinos. Eles estavam disponíveis e obedeceram o chamado dele. E como diz a palavra, eles anelavam o reino de Deus, não é? Então, tem que ter essa visão acreditar. O potencial do discípulo, ele desiste fácil, né? Então, e também não manipular, né, Márcio? Eu acho que esse é um problema. Não usar mecanismo de controle, de manipulação, respeitar a individualidade, a singularidade do discípulo, porque Jesus mesmo diz: o Senhor me deu, mas eles não são meus, eles são teus. Então, não são nossos, né? Amém. O que a gente faz? A gente ensina, dá exemplo, intercede e ele toma a decisão. Não vamos decidir por ele, né? Então, o discipulador não toma decisões pelo discípulo, apesar de ajudá-lo nesse processo decisório. Mas o objetivo é levá-lo a uma autonomia. Ele precisa evitar duas coisas: gerar aquele vínculo de dependência, senão ele vira guru, e ele precisa fazê-lo parecido com Jesus e não consigo mesmo. E ele ter as suas experiências com Deus, não uma fé de segunda mão, porque ele já carrega a fé de segunda mão dos pais às vezes. Aí o discipulador também vai dizendo no que ele deve crer, como que ele tem que fazer e tal, né? Então, autonomia, paciência, não desistir facilmente. Pedro negou Jesus, ele não desistiu, Judas traiu, todos abandonaram, ele não desistiu. E eu estava me lembrando assim, eu falei: meu Deus, me ajuda a não desistir quando eu lembro da paciência que tiveram comigo no início da minha conversão. E não desistiram de mim. Às vezes a gente esquece isso. É verdade. E a gente quer. Outra coisa, ele precisa amar o discípulo para não ferir a rocha. Você sabe que quando você está destituído de amor, você fere a rocha, né? Aquele sentido de ser mais duro do que deveria, né? Interceder pelo discípulo é muito importante. Às vezes a gente reclama da condição espiritual dos membros da igreja, mas a gente não ora por eles, né? A gente está mais afeito a reclamar do que em João 17, Jesus intercede pelos discípulos. Você vê ali toda uma oração intercessória. Outra coisa, o discipulador não tem que ficar na Torre de Marfim, pode compartilhar suas lutas pessoais, fazer isso com sinceridade. Como que é Paulo, né? Não que eu não tenha, que eu já tenha alcançado, não alcancei, mas eu prossigo, esqueço das coisas que para trás ficam e sigo prosseguindo, né, para aquilo que eu fui preso por Cristo, né? Agora, Márcio, tem o lado do discípulo, né? Ele tem que ser ensinável. É verdade. Se ele não for ensinável, chove-se no molhado, perde tempo. Gera-se frustração. Não é? Ele tem que corresponder ao que se espera dele, fazer as tarefinhas que são dadas, porque a tarefinha é para praticar o que ele aprendeu teoricamente. Não é? Amém. A pontualidade é importante, a assiduidade, porque senão ele revela desinteresse. E aí o discipulador desanima, não é? Então, colocar o ensino na prática. Porque, às vezes, você tem a sensação de que o cara veio para uma terapia, ele só quer falar, né? Ele não quer ouvir, né? Ele quer ouvir, só quer desabafar. Ele quer só falar. Então, ele não pode ser assim. A relação tem que ser de confiança, ele tem que abrir o coração. Quanto mais visceral ele for na abertura do coração, maiores serão as transformações, né? E ele tem que assumir esse compromisso de passar adiante. Porque quando Paulo fala disso,
ele fala de uma multiplicação, né? O que de mim ouviste é uma geração, ele e Timóteo. Transmite a homens fiéis, é uma segunda geração. É Timóteo e alguém fiel. E que sejam idôneos para ensinarem outros. 3 gerações, né? Então, de saída, aquela pessoa em quem será investido tempo, ela tem que se comprometer de fazer com outros aquilo que não estão fazendo com ela. Agora, Márcio, Aleluia. assim, se o discipulado é tão abençoado, por que ele não acontece, não tem acontecido com mais frequência e mais intensamente na igreja? Primeiro, eu pensei que nós não temos uma cultura de discipulado. O que na igreja primitiva era regra, conosco é exceção. Então, a maioria dos dos convertidos, digo, não passaram por discipulado. Então, você não consegue avaliar a importância disso, os resultados. Então, qual é o grande desafio, eu acho? É transformar o discipulado numa cultura comunitária. Primeira coisa, né? Ensinar, falar sobre isso, sistematizar um discipulado na igreja, né? Segundo obstáculo é manipulação, é receio de manipulação. Eu não sei se você é desse tempo, mas eu sou do tempo em que as pessoas queriam dominar a vida dos outros através de um discipulado. Tinha que ligar para saber se podia isso, se podia aquilo e tal, não sei o quê. E ficou uma coisa tão radical, prestando conta de tudo, sabe? E aí isso gera um certo receio. Então a pessoa fala, eu não vou deixar a pessoa se intrometer na minha vida nesse nível. Então eu vou ficar na minha, não estou afim. Eu acho que esse meio de controle e manipulação gera um receio. Por isso que muitos não aceitam o desafio de serem discipulados. Também, Márcio, eu penso na demanda de tempo, né? Dá trabalho, gasta Esse tempo. é um grande obstáculo, né? E nós somos a geração do instantâneo, do fast food, do pré-cozido, isso a gente vai internalizando. Mas olha, mais uma vez lembrando, Jesus pegou aqueles homens imaturos, inadequados, mal motivados, temperamentais, e falou, eu vos farei. Isso é um trabalho artesanal. Isso leva tempo. E Jesus não teve pressa nesse processo. Você vê que ele não teve pressa, né? Outra é a falta de uma visão construtiva, como eu disse, né? Jesus enxergou potencial. E a gente, às vezes, não enxerga esse potencial, né? E outra que não é prioridade. Você vê que o discipulado não é prioridade na igreja, né? Você percebe que há muitas desculpas para não se fazer o discipulado. E algumas falsas crenças de não corresponder. Eu lembro que eu tinha um professor, me esqueci o nome dele, mas ele ensinava que não tem compartilhar do que Deus já fez na sua vida, do que ela já aprendeu. Não tem segredo. Não tem que ser um teólogo, não é? Então, outra falsa crença. Eu é que estou precisando de ajuda. Como é que eu vou ajudar? Mas você pode dar e receber simultaneamente. Você oferece para fazer discipulado com alguém e pede para alguém fazer um discipulado com você. É como um terapeuta, ele tem um supervisor que ajuda ele, não é? E outra falsa crença é, aí vou esperar estabilizar. Se ele fosse estabilizar para poder discipular Tito, Timóteo, estabilizar que jeito, né? Então, nesse sentido, o discipulador é um curador ferido. Apesar de tudo que ele passava, ele investia. Então, e ele tinha o Barnabé.
Ajudou especialmente no início da conversão. Outro obstáculo que eu vejo, Márcio, é o comodismo espiritual, né? Se você tem que se propor como modelo, tem que ter autoridade de vida, você fala, é melhor eu ficar na minha aqui. E o Maxwell fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, nós ensinamos o que sabemos, mas geramos e multiplicamos o que somos. Então, a pessoa não quer se propor como modelo, né? Então, Márcio, eu creio que a igreja tem que incluir o discipulado na formação de liderança, foco nos grupos menores. Você vê que Jesus foi concentrando, né? Multidão, 500, 12, e ele gastou os últimos 3 anos focado, os últimos 6 meses, então, focado como pôde, num grupo menor, para garantir qualidade e prosseguimento da obra, né? Então, tem que simplificar as coisas, estabelecer como prioridade, né? Márcio, estou falando aqui, mas se você quiser fazer alguma intervenção ou alguém que faça alguma pergunta, não... por favor. Uhum. Pode prosseguindo, pastor, tá? Pode. Então, o discipulado também é uma relação de prestação de contas, não é? Eu li do Gordon MacDonald, autor do livro Põe em Ordem Seu Mundo, quando ele fala da sua queda espiritual, ele faz a seguinte reflexão, vou ler para você. Percebi que não tinha um relacionamento pessoal de prestação de contas. Precisamos de amizades em que um homem olhe de vez em quando nos olhos do outro e lhe faça perguntas sobre a sua vida moral, sua concupiscência, sua ambição, seu ego. Então, o discipulado tem que ter espaço para isso. Para a pessoa, vamos supor, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. É comunicação de coisas profundas, bem profundas, né? Mas você não sara se você confessar diretamente a Deus? Tudo bem. Mas se você tem uma pessoa para monitorar e dizer, escuta, e aquele hábito você está deixando? E aqueles ambientes você está administrando? E aquelas amizades? Então, é alguém que vai te monitorando e vai ajudando você a vencer aquela área de fraqueza, aquela área de vulnerabilidade. Então, essa é uma relação de prestação de contas, não é? Então, eu creio, Márcio, que o futuro do discipulado na igreja é a salvação da igreja como foco na instituição. Mais uma vez eu repito que o nominalismo, a religiosidade, o fenômeno dos desigrejados tem muito mais a ver com a instituição do que com a igreja, corpo, organismo vivo. Outra coisa, sem esse expediente, a igreja vai dando só manutenção, não cresce, não é? O evangelismo não tem consequência, as pessoas são tratadas como massa, na impessoalidade, né? E no discipulado, o corpo é vivo. Estão colocados em operação, né? Ou seja, num grupo, ou seja, nesse relacionamento 1 a 1, não é? Então, outra coisa, Márcio, você sabe que com esse fenômeno virtual, os membros estão recebendo muita informação de muita gente. E alguns que eles nem conhecem. Nem conhecem. E quase nenhuma formação. É informação e não há a formação. O discipulado, ele vai trazer maturidade necessária para um olhar crítico. Um olhar crítico do que tem sido ensinado nas redes sociais. Você já percebeu esse biblicismo no sentido de você tem base bíblica para o que você quiser, né? Você defende o que você quiser. Não é verdade? E se a pessoa tem
minimamente maturidade, ela fica sem critério de avaliação e vai engolindo coisas, né? E o bebê, como dizia Paul Yun-Chul, ele é como uma criança, o bebê, o novo convertido, né? Que tudo que pega no chão leva à boca. Até que ela É verdade. aprenda a comer a coisa boa e a coisa certa, né? Bom, Márcio, eu tinha que falar o que eu tinha que dizer aqui hoje para você. Eu falei, eu disse, então deixo com você se você quer fazer alguma pergunta ou alguma observação. Bênção, pastor. Foi uma bênção muito grande poder ouvir aí o que você trouxe para nós hoje. Eu também acredito que o discipulado é o pulmão da igreja, né? O discipulado traz vida, traz fôlego para a igreja, né? Uhum. Eu creio que hoje o maior desafio da gente é aquilo que você falou, é criar ou gerar uma cultura de discipulado, né? Uhum. Porque essa cultura não existe. Então, eu acho que o maior desafio hoje é essa implantação, essa geração de cultura no nosso meio, né? Porque os crentes hoje estão bastante acomodados. Essa questão do tempo também que você mencionou aí é muito importante, porque hoje ninguém tem tempo para mais nada, né? Parece que a Bíblia diz que ia se encurtar os dias, né? E parece que estão mesmo, os dias estão com menos de 24 horas, né? Mas, Tem Márcio, até tem que ter uma coisa, né? Você separa tempo para fazer aquilo que você acha importante, né? Tem até um físico alemão que ele criou uma teoria que chama ressonância de Schumann, né? E ele tenta provar através do estudo que ele fez, do magnetismo da Terra e tudo, que hoje os dias não têm mais 24 horas, né? Quer dizer, tem 24 horas no relógio, mas nós nos tornamos mais lentos e pensamos que estamos mais rápidos. É uma coisa difícil de entender. A gente faz menos coisa correndo mais, né? A gente corre mais e produz menos, né? Você vê hoje, você entra no computador para ver os seus e-mails às 8 da manhã. Se você não for rápido para filtrar as coisas, da meio-dia você viu 20 e-mails, já é meio-dia. Você já perdeu metade do dia. Você já perdeu o dia e metade do dia e não percebeu. O pastor Jorge Otis, ele fala que o grande mal do século XXI são as distrações. É verdade. Né? Uhum. Então, assim, é impressionante como a gente consegue se distrair com qualquer coisa. Né? Qualquer coisa tira a nossa atenção, qualquer coisa rouba o nosso tempo. Né? Então, a gente está vivendo um tempo difícil para imprimir algo novo, para imprimir uma nova cultura. Não é fácil, viu, pastor? É muito difícil. E começa com a gente mesmo. É difícil para nós assimilarmos, e se é difícil para a gente assimilar, é difícil para a gente transmitir, transferir esse tipo de ensino, esse tipo de necessidade, né? Esse tipo de valor que do qual a igreja tanto necessita, né? Uhum. É verdade. E aquilo que eu disse, né? Poucos foram discipulados, então poucos sabem avaliar o valor disso. Quando a gente faz uma pesquisa na igreja das pessoas que foram, você vai ver que são pessoas que fizeram um atalho na vida espiritual, que chegaram rápido a um cargo de liderança, não por liderar, mas por estar mais madurinho, mais experiente, podendo ajudar outros, né? E, por outro lado, aquele que é deixado ao léu, como ele sofre, como ele fica vulnerável, como ele não entende as coisas, né? O evangelho. Então, ele vai vivendo aquela vida mediana, quando não medíocre, né?
podendo ter crescido se tivesse alguém do lado acelerando esse processo, né? É Até os verdade. líderes, você faz discipulado, né? Mas você vê que é difícil você arrumar um discipulador em razão do tempo, né? As pessoas estão sem tempo. Eu mesmo outro dia pedi para alguém me discipular e não consegui, porque é muito ocupado e É, muita demanda, né? Mas eu acho que eu recentemente tive que trocar de discipulador porque quem estava me discipulando não te tinha mandaram mais tempo embora, para me atender. Não conseguia mais me atender. te mandaram embora, né? Não, não mandou embora, só não atendia mais, né? Ah, entendo. Mas é Mas eu acho que isso. assim, é uma questão interessante, pastor, que você falou da parte do discípulo. Eu acho que isso pode ajudar muito nesse processo de aculturamento, de se gerar uma cultura de discipulado. É uma coisa que a gente precisa ter humildade para isso, mas eu acho que seria estimular cada um de nós a procurar um discipulador. Uhum, Porque a gente costuma fazer o caminho diferente, a gente costuma uhum, pedir para os crentes procurar um discípulo, gerar um discípulo. A gente tenta ensinar os crentes a buscar, a fazer um discípulo, né? A gerar um discípulo. uhum, Mas é como você falou, se ele não veio desse universo, se ele não teve essa experiência, ele não sabe como fazer isso. Então, uhum, talvez uma solução seria primeiro pedir para cada crente buscar um discipulador, uhum. né? E eu acho que talvez aí a gente começaria a criar uma cultura de discipulado no nosso meio. Eu acho que a maior dificuldade hoje realmente é essa questão cultural mesmo. Uhum. É isso aí, mano. Pastor, que benção, viu? Eu agradeço muito. Eu acredito que Eu que a gente agradeço a tem falado. oportunidade. Amém. A gente tem falado bastante sobre isso e você tocou em pontos aí que a gente ainda não tinha tocado nesse tempo que a gente está tratando disso, nos nossos encontros aqui. Então, eu acredito que nos enriqueceu bastante. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a você pela disponibilidade, pela sua prontidão de nos atender, né? Não relutou, não resistiu. E agradecer de coração, viu, pastor? Amém, querida. Pela sua gentileza, sua generosidade em nos abençoar aqui. Obrigado, viu? Também Tá agradeço bom? pela confiança e pela oportunidade também. Muito obrigado, viu? Amém. Deixa eu falar com os nossos irmãos aqui agora. Tá. Nós vamos orar pelos irmãos. Eu recebi um pedido de oração aqui. Vamos lá. Recebi um pedido de oração pela irmã Lázara. Também recebi um pedido de oração antes do culto. E vamos orar, então, pelas pessoas que estão apresentando seus pedidos de oração. Se você também tem um pedido de oração aí, meu irmão, minha irmã, pode digitar aí para nós. Nós vamos estar orando agora e depois também. Tá bom? Todos aqueles que tiverem algum pedido, podem colocar aí. Eu agradecer aí os irmãos que entraram durante a palavra, né? Vamos ver aqui, a Paula que entrou, a Luciana e o Pedro, a Joana e o Pedro Góes, acho que é Camila de Jesus, a Rose, o Nilson, a irmã Rosângela, a irmã Lázara, a Priscila e a irmã Erci, lá de Birigui, o Bruno, de Águas de Lindóia, a Vilma, a Jeanette. Glória a Deus, irmãos
que entraram aí. A Thaís. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar. Pastor Elias, lá de Rio Claro. Seja bem-vindo aí, pastor. A Débora, a Bianca, o professor Sidney. Vamos ver quem mais aqui. Vamos pedir aí esses pedidos de oração do Sidney, do Nilson. Eu estou apanhando um pouquinho na tela aqui de tanto mexer. O Sidney pede oração aqui pelo aluno dele, Marcelo, que está com Covid. O Nilson pede oração pela nossa igreja. Vamos orar então, né? Aleluias. Glórias ao teu nome, Pai. Deus de poder e graça, Senhor de toda glória. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Pai, a gente quer apresentar diante do Senhor agora, Pai, esses irmãos, irmãs, esses amigos, amigas que estão sofrendo, Pai, por problemas de saúde, por problemas de relacionamento, por problemas, Senhor, de frustração pessoal, problemas íntimos do coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, dá o escape, ó Deus, para as famílias, ó Deus, para os relacionamentos dentro das casas, ó Pai. Pai, eu quero te pedir também por um despertamento no discipulado, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer como o Senhor ensinou, Pai. E a gente perdeu isso com o tempo, Pai. Nos ensina agora a voltar às veredas antigas, Pai. Nos ensina a voltar ao primeiro amor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida do pastor Oswaldo, da sua esposa, da sua família, Pai. Da saúde, derrama da tua bênção, da tua provisão sobre a família do teu servo, Pai. Obrigado, Senhor, pela amizade, pelo amor, pelo carinho que o teu servo tem conosco, Pai, e que o teu amor, Jesus, possa nos unir cada dia mais, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por esse momento precioso que a gente passou junto aqui hoje, Pai. E que a gente possa ter bons e novos momentos juntos, Pai. Abençoa cada um dos irmãos e das irmãs que nos assistiram aqui, daqueles que vão assistir no YouTube depois também, Pai. Obrigado, Pai, que esta semente lançada aqui, Senhor, possa produzir frutos nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém, meu querido. Obrigado. Desculpe aí a demora para entrar. Não, tranquilo. Meu irmão, minha irmã, vocês que estão nos acompanhando, Deus abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te dê uma noite de paz e descanso, te dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para sempre e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Graça e paz. Pastor, obrigado por tudo. Deus abençoe. Tchau.